Bom dia, investidor. Está começando mais um InfoMoney na Bolsa, seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar no mercado nessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2016, dia que começa positivo para o mercado, mas a gente tem muitas surpresas a serem reservadas nesse dia. Temos estoques de petróleo nos Estados Unidos e temos o final da reunião da Moody's. Ontem foi com o Tombini, hoje com o Nelson Barbosa. Há um aguardo de corte de rating, não deve vir hoje, né, obviamente, mas o governo já começa a apertar os cintos para um possível corte de rating. Vamos repercutir também toda a fala da Dilma Rousseff ontem, a repercussão, as vaias, quando ela falou de CPMF e tudo que tem mexido com a curva de juros, com mais uma notícia de possível intervenção governamental no rumo da política monetária do Banco Central Brasileiro. Sem mais delongas, vamos lá. 10h12, horário de Brasília, a Bolsa sobe 1,54 a 39.192 pontos. Ontem caímos quase 5%, pior pregão da Bolsa desde 8 de agosto de 2011. Para quem não lembra o que aconteceu em 8 de agosto de 2011, foi o primeiro dia pós-corte de rating dos Estados Unidos, quando a S&P tirou o AAA dos Estados Unidos. Aqui o Ibovespa caiu 8,08%, um dia de muita queda nos mercados, e ontem a gente conseguiu ter o pior desempenho desde o fatídico 8 de agosto. O dólar segue em queda, caindo 0,77, o dólar futuro nesse momento a 3.988, e o DI cai entre 13 e 20 pontos base, com a notícia que a gente vai falar de curva de juros. Vamos começar com ela aqui. Notícia do Estado de São Paulo indica as possíveis pressões de áreas importantes do governo aumentando, sobretudo diante dos dados fracos da economia internacional. E aí até uma aspa de uma fonte ouvida pelo jornal: não existe ordem para o BC cortar juros, mas o BC não pode viver isolado do que aconteceu com o resto do governo. Para quem não lembra, né, muito se disse antes da reunião do Copom que da pressão governamental para o Banco Central não subir juros, quando todo mundo esperava uma alta de juros, e aos 45 do segundo tempo o Alexandre Tombini começou a já dar uma diretriz de que não subiria os juros, e o que de fato aconteceu, e a Selic foi mantida em 14,25. Agora vem uma pressão até para cortar os juros, que não vem num bom momento, diga-se de passagem, a inflação na casa dos 10%, mantendo-se assim mesmo com a economia em recessão. Outro evento que vale a pena monitorar: estoques de petróleo. Hoje, 1h30 da tarde, saem os estoques de Cushing, Oklahoma. Depois da forte queda de ontem, os investidores ficaram de olho nesse dado, mas também esperarão por algo de concreto nas conversas entre Rússia e OPEP sobre um possível corte na produção da commodity. Desde a semana passada, sai notícia de que Rússia vai conversar sobre corte de produção, o petróleo dispara. Vem a notícia negando, o petróleo despenca. Tem mostrado muita volatilidade. O preço do petróleo está muito sensível a notícias e especulações, e isso acaba impactando diretamente todas as petrolíferas negociadas no mundo, inclusive a nossa queridíssima Petrobras, que hoje opera em alta, acompanhando essa correção do petróleo. Nesse momento o petróleo sobe quase 2%, tanto na Europa, com o petróleo Brent, como o WTI negociado em Nova York. Ainda sobre Brasil, vamos falar de Nelson e de Dilma. O Nelson Barbosa se reúne hoje com a agência de classificação de risco Moody's, tentando mudar o inevitável corte de rating que a agência deve anunciar. É a única que ainda não tirou o investment grade do Brasil, eles só diminuíram a perspectiva do Brasil no final do ano passado. Além da reunião com a Moody's, o Barbosa vai se reunir com o Eduardo Braga, ministro de Minas e Energias, e tem a reunião da Junta Orçamentária às 10 horas, e depois, ao meio-dia, se encontra com o pessoal da Moody's, que ontem já falou com o Tombini, né? Eles conversaram com a alta cúpula do Banco Central sobre a situação econômica corrente do Brasil e as perspectivas para o futuro, conforme informou a assessoria de imprensa do BC. Bom, agora falar de Dilma no Congresso. Ela entregou uma mensagem do Executivo ao Congresso Nacional na última terça-feira e foi recebida com vaias. No momento mais tenso do discurso foi quando ela pediu a aprovação da CPMF e da DRU. Aí ela foi recebida com vaias e ainda emendou: os que são contrários dizem que a carga tributária tem crescido. Ao contrário, excluindo as contribuições previdenciárias, a arrecadação federal tem caído nos últimos anos, afirmou a presidente, sendo vaiada novamente. Continuando a pauta,
Ainda no âmbito político, notícia do TSE, presidente Dilma e seu vice Michel Temer foram notificados a apresentar uma defesa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em ação de impugnação de mandato eletivo. O julgamento que ocorre no tribunal se refere a irregularidades no financiamento da campanha da chapa Dilma Temer, mais um risco para manutenção da presidente no seu cargo máximo no governo brasileiro. Bom, 10 horas e 17 minutos, vou fazer uma passagem rápida sobre os destaques da Bolsa. Nesse momento, maior alta do dia, Bradesco. Se ontem já teve um descolamento de Itaú e de Bradesco, depois do resultado do Itaú ter desanimado os investidores e a ação caiu muito mais forte que o Bradesco ontem, hoje esse descolamento aumenta ainda mais, com o Bradesco subindo 6%, enquanto o Itaú sobe apenas 3%. Notícia do Bradesco é que ele vai cancelar um aumento de capital de 3 bilhões de reais, citando volatilidade do mercado brasileiro. Era uma subscrição particular que o Bradesco iria realizar. A Bradesco ordinária aparece como a terceira maior alta do Ibovespa hoje, subindo 4,63%. Nesse momento, poucas ações em queda, muito mais ações em alta. No destaque negativo aparecem Eco Rodovias, Smiles, Localiza, Equatorial, Cosan e CSN. A Eco Rodovias é uma empresa que acaba se beneficiando por ter um caixa maior, de uma Selic maior, né? Embora com o corte de juros acaba tirando a alta de juros acaba tirando a atratividade da TIR, com essa sinalização de que os juros podem ser cortados, ela poderia ter uma sinalização mais favorável, não é o que estamos vendo aqui no mercado. Vamos falar de Gol, a Gol não está mais em Ibovespa, tem que abrir aqui no Home Broker a cotação, em leilão caindo 3%, a Gol ontem viveu uma verdadeira turbulência no mercado, chegou a acumular ganhos de mais de 100% em 3 pregões e fechou quase na mínima do dia, caindo forte. Tudo por conta das notícias de que o governo vai abrir as portas para capital estrangeiro dentro do setor aéreo. Contudo, hoje saiu a notícia que a probabilidade dessas mudanças são pequenas. E como a ação tem mostrado bastante volatilidade, o resultado é esse. Hoje está caindo 3% e já entrou em leilão. A ação cotada hoje a R$ 1,96. Falar sobre Vale e Samarco, o Ministério Público de Minas Gerais propôs uma ação civil contra a Samarco Mineração, a Vale e a BHP, para que as mineradoras indenizem e reparem os danos causados às vítimas do rompimento da barragem de Fundão. A ação pede que seja decretada liminarmente a indisponibilidade dos bens no valor de R$ 1 bilhão em dinheiro para fins exclusivos da reparação de danos materiais e morais. Nesse momento, a Vale sobe 2,5%, mas ontem chegou a cair 9% no fechamento do pregão. Sobre Petrobras, também opera em alta hoje, acompanhando o petróleo e corrigindo as fortes perdas de ontem, mas as notícias não são positivas. Detentores de ações e títulos de dívida da Petrobras podem entrar com ações coletivas em um tribunal federal de Nova York, decidiu o juiz distrital Jed Rakoff, dos Estados Unidos. Rakoff certificou 2 classes de investidores: a que adquiriu títulos da Petrobras em 2 ofertas públicas e a outra classe que comprou ativos mobiliários entre janeiro de 2010 e julho de 2015. Os processos podem cobrir queixas de milhares de investidores da companhia em todo o mundo. Os acionistas alegam que a Petrobras mentiu sobre o esquema de suborno e esquema de propina que perdurou por anos e envolveu bilhões de reais. Mais uma notícia preocupante sobre a Petrobras, isso não é algo que deve acontecer hoje, nos próximos dias, mas ao longo dos meses, talvez até nesse ano. E a gente sabe que a justiça nos Estados Unidos não costuma ser tão branda como a nossa daqui. Falar do setor siderúrgico, se a Moody's ainda não decidiu o que vai fazer com o rating do Brasil, a Fitch já rebaixou o rating da CSN, passou de B+, para B-, perspectiva negativa, alertando que a estrutura de capital da empresa é insustentável nas atuais condições de mercado. Mais uma má notícia para o setor siderúrgico, CSN aparece em queda hoje, vamos ver se a Usiminas também cai hoje. Não, a Usiminas já sobe 4,26, ação cotada abaixo de R$1 ainda, e a Gerdau, tão falada Gerdau, continua em alta, incrível como o papel não tem acompanhado o pessimismo no mercado. Ontem até conseguiu fechar com uma leve queda, mesmo com um mercado muito volátil para baixo. Quem tem acompanhado o noticiário
viu a polêmica que deu o trade do Wagner Caetano sobre Gerdau e ele está dando sorte com esse trade ainda, né? Vamos ver se é sustentável esse movimento. Bom, fechando aqui, setor imobiliário, o Rossi subiu muito forte ontem e anunciou que pretende vender a Entre Verdes por até 500 milhões de reais. Não foi ela que anunciou, foi o Valor Econômico, notícia do jornal. As ações dispararam 10% ontem. Ainda sobre o setor imobiliário, a Dilma falou ontem no discurso, além de várias medidas que anunciou, ela também aproveitou para falar da abertura, do lançamento da terceira fase do projeto Minha Casa Minha Vida, ressaltando que o programa já contratou a construção de 4.157.000 moradias. As empresas mais expostas ao programa são MRV e Direcional Energia. Vamos ver como é que estão as duas ações. MRV nesse momento sobe 0,4 e a Direcional sobe 4,44, duas ações fora do Ibovespa. Pão de açúcar, preço-alvo cortado de R$ 82 para R$ 55 pelo BTG, mesmo assim ele manteve a recomendação de compra, já que a ação está R$ 30, é um upside de quase 100%. No entanto, ele ressalta, apesar da ação estar barata, há um grande upside, mas não vê catalisador de recuperação para o curto prazo. Sobre Pão de Açúcar, vale a pena olhar na página do Pão de Açúcar, a gente fez uma matéria ontem sobre os 5 passos que explicam a queda da ação de R$ 100 para R$ 30 do ano passado para esse ano. Para fechar, a Klabin soltou um resultado EBITDA e receita acima do esperado, lucro quase o dobro do esperado e a ação, vamos ver como é que ela está reagindo no pregão de hoje. Vou pegar aqui dentro do Ibovespa, Klabin subindo 1,23%, está tendo um movimento contrário ao que a Fibra apresentou semana passada quando divulgou o balanço. A ação chegou a cair 4% no fechamento do pregão. Klabin apresentando uma alta hoje, Suzano também sobe 0,45%. Bom, de destaques são esses. Hoje fica ligado que vai ter o resultado de estoques de petróleo à 1h30 da tarde. Estados Unidos abre 12h30, pode trazer aquela volatilidade extra. Reunião da Moody's com o Nelson Barbosa pode trazer novidades. A reunião é meio-dia, pode vazar alguma coisa que pode fazer barulho no mercado. Para fechar o programa, eu deixo mais uma vez o convite. Amanhã, 14h, ao vivo aqui no Infomoney TV, eu e João Sandrini vamos falar de perspectivas de investimentos, tirar dúvidas dos investidores e apresentar o resultado da carteira Infomoney, que teve um ótimo mês de janeiro para estrear com o pé direito. A gente lançou a carteira agora, estreando ela, e conseguiu ter uma boa estreia. Espero que a gente consiga se manter no positivo até o final do ano, pelo menos batendo o Ibovespa e o CDI, que é a nossa meta nesse ano, trazer dinheiro para o investidor. Eu me despeço aqui, tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!